Bom dia, e aí, tudo bem? Vamos que vamos entrando. Leide, Edson, bom dia pessoal. Grande Thiago, satisfação. Vamos para mais um dia de live, dessa vez com o Guilherme Carnicelli, um cara aí que eu respeito e admiro muito. Tem feito um trabalho incrível junto com o Zanotto no, no Café Imobiliário. Guilherme é um cara que tem uma visão aí fantástica do mercado, eu diria uma visão macro, né? Um cara que trabalha vários mercados de forma simultânea, trabalhando tanto com o corretor, trabalhando com as imobiliárias, trabalhando com as construtoras, trabalhando de norte a sul do Brasil e também trabalhando nos Estados Unidos e em Portugal, ali, mais precisamente na Europa, com o trabalho que o café faz, né, de levar corretores daqui para buscar a experiência de lá. E, enfim, então é um cara que tem uma visão macro do mercado, tenho certeza que tem muito a compartilhar conosco. Sem falar que para quem conhece o Guilherme, ele vem da indústria, né? Então é um cara que vem, que já mede KPIs, que já mede esses indicadores de performance há muitos anos no seu mercado e que agora com toda essa bagagem, já quase 10 anos de mercado imobiliário, tenho certeza que ele tem muito aí para compartilhar com todos nós. E isso é uma coisa que a gente às vezes acaba esquecendo de fazer. A gente tem tantas tarefas, tantas coisas no dia a dia e por vezes acaba esquecendo de medir, né? E tem uma frase muito legal, se eu não me engano, é do Philip Kotler, não, é do Peter Drucker, que fala que o que não é medido não pode ser melhorado. Então, acho que é fundamental esse tema. O próprio Guilherme escolheu esse tema quando eu convidei para participar. Então, deixa eu ver se ele já está na área aqui. Ainda não entrou. E eu queria convidar todos vocês também para que façam bastante perguntas. Esse é um tema bem bacana, um tema muito que eu sei que muitas pessoas têm dúvidas, já ouviram falar, sabem o que é, mas às vezes não sabem como utilizar na prática, não sabem quais os principais indicadores. Isso é uma das coisas que ele vai falar bastante conosco aqui, é exatamente sobre isso. Então, por favor, participem e vai ser um prazer aí a gente debater isso e aprender juntos aqui nessa live. Estou procurando ver se ele já entrou. Ainda não. Então vamos dar mais um tempinho. Deixem também aí seus comentários, pessoal, a respeito das lives. Se vocês conhecem alguém que vocês gostariam de ver aqui, convidem também, deixem a sugestão para que eu possa convidar. Olha aí, entrou o café. Então vamos lá. O som tá legal? Todo mundo conseguindo ouvir direito? Pronto. Fala, Guilherme. E Fala, aí, meu meu irmão? cara rajado. Você tá Tudo bom, cara? certo? Tudo Tamo tranquilo aí, aí? né? Hã? Graças a Deus, cara. Tamo aí nessa vida louca. Vida louca e vida nova, né? Eu vi que ontem Tamo tu tava aí. no semiaberto, né? Também foi no mercado, Foi, mascarado. meti a máscara e fui no mercado, cara. Agora, é muito louco, né? Só pra fazer aqui um negócio que não tem nada a ver. Eu ontem fui no Pão de Açúcar. E às vezes eu vou no Carrefour. Tem um Carrefour Bairro aqui também perto. Os dois são mais ou menos na mesma distância. Eu voltei ontem do Pão de Açúcar e falei aqui em casa, eu não vou mais no Pão de Açúcar, cara. Eu só vou no Carrefour agora. Aí a Vanessa me perguntou, mas por que isso? Eu falei, porque no Carrefour eles estão, todo mundo que entra, eles dão álcool em gel na mão de todo mundo que entra, é obrigatório, e estão medindo a temperatura. Como no No, Paraguai. isso. No Pão de Açúcar, entra quem quiser. Então você vê, é uma coisa muito boba de ser feita, né? Então todo mundo que entra, eles medem a temperatura, anota lá a temperatura de pessoas, a pessoa está entrando, né? E dão álcool em gel na mão. E aí, só esse gatekeeper ali de sensação de segurança, já me fez como Faz toda a consumidor pensar, diferença. cara, porra, pelo menos lá estão tendo um nível de preocupação que eu nem sei o que acontece se aparecer um cara com a temperatura alta lá. Nem sei se o cara pode ou não entrar, enfim. Mas só o fato de ele estar tendo esse tipo de preocupação em relação a outro concorrente já me fez repensar onde eu vou na próxima vez. Então, É é um exemplo verdade. idiota do varejo, mas que se a gente transportar isso para o mercado imobiliário, existem coisas que você pode fazer mostrando um nível de preocupação que o teu cliente vai falar, porra, vou ficar por aqui.
Eu tava falando agora há pouco, antes de tu entrar, justamente sobre isso, assim, do quanto eu admiro o teu trabalho, eu que já te acompanhei há muitos anos, acho que pelo Obrigado. menos uns 10 anos, eu acho, e, e o porquê, né? Eu acho que tu é um cara que tu tem muito essa visão de olhar para fora do mercado imobiliário, de olhar, até porque tu veio da indústria, né? Então tu tem essa É, preocupação de olhar para outros mercados e como que os outros mercados se comportam, o que que eles fazem, como que a gente pode aproveitar essa lição e trazer para o mercado imobiliário. Então, queria que tu. assim, na realidade, a gente já conversou sobre isso, mas vamos para a tua audiência aqui, a gente trocar uma ideia, a galera entender o porquê que eu sempre tive essa visão. O que eu acho que acontece é assim, a gente tem que entender que o mercado imobiliário é um mercado muito de um ciclo de venda de negócios muito longo. O cara que compra um imóvel contigo hoje, um cara que vende um imóvel contigo hoje, ele muito provavelmente vai fazer isso de novo daqui 5 anos, 7 anos, 10 anos talvez. Uhum. E aí você não consegue. É um setor da indústria, é um setor do mercado que não consegue gerar hábito de consumo. Só que é um erro quando a gente tenta criar hábitos de consumo, ou tentar forçar o cliente consumidor, seja ele é um comprador de serviço, mas a gente tenta forçar ele a se adaptar ao nosso modelo de negócio. Então, o meu olhar para outros mercados é o seguinte: quem é o maior formador de hábito de consumo que existe no mundo? É o varejo. O varejo cria hábito de consumo, porque o varejo é o teu dia a dia. Você desce para ir na padaria, você desce para ir no supermercado, você desce para ir na farmácia, você desce, né? Então, esses caras são os grandes criadores de hábito de consumo. Como uma indústria, como um setor econômico que não tem essa capacidade, você olhar para esses mercados e tentar importar algumas ideias pode te ajudar a gerar um nível de empatia, de satisfação no teu cliente muito maior, porque assim, o cérebro humano ele gosta de adivinhar o passo seguinte, né? Uhum. Isso é uma recompensa que a gente tem, que aliás foi o que trouxe a gente como ser vivo até onde a gente chegou. A gente sempre teve, aliás, o medo da incerteza é que é o problema. A gente morre de medo da incerteza. Tá aí o exemplo do que a gente está vivendo hoje. É um momento super incerto, né? E a gente fica com medo. O medo que Verdade. muitos corretores tinham da tecnologia, de se adaptar às ferramentas de tecnologia, este medo também congelou muita gente no processo. Então, assim, pensando que o cérebro humano gosta daquilo que é certo, se eu conseguir importar, se eu conseguir trazer algumas coisas do varejo para dentro do mercado imobiliário, vai acontecer que o cara, na hora que ele estiver dentro de um processo comigo, de forma inconsciente, ele identifica, fala, nossa, é bem parecido quando eu compro tal coisa, o jeito de fazer isso, né? Então, assim, olha, entra no meu site lá, vai ter uma escolha, você escolhe qual é o tipo de coisa que você quer e faz assim, e põe no carrinho e pede. Dá para fazer isso. Tem que pensar, mas então eu sempre gosto de olhar muito para o varejo. E ontem, esse exemplo que eu estou dando do álcool gel e de medir a temperatura ali, de essa preocupação com os clientes, é o tipo da coisa que, se a gente pensar no nosso negócio, também dá para você fazer coisas parecidas, né? Claro. Você não vai medir a temperatura do teu cliente, você não vai passar álcool em gel na mão dele porque o cara está remoto, mas vamos transportar isso para um tipo, uma ligação do tipo para saber, e aí, cara, como é que você tá? Tá tudo bem com você e com a tua família? O nível de cuidado, ó, eu estou cuidando dos meus clientes, cara. Eu estou entrando em contato porque eu quero cuidar dos meus clientes, saber se você está precisando de alguma coisa, você está com dificuldade de achar algum produto aí na tua região, o que que tem que eu posso te ajudar? E eu acho que isso enfim, o cara vai, ao mesmo estalo que eu tive, tipo, porra, o Carrefour tá mais preocupado comigo do que o Pão de Açúcar, é o mesmo preocupado que o cara vai ter, porra, a Remax está mais preocupada comigo do que o Zé das Couves, entendeu? Então, Sabe comigo que eu penso assim. ontem mesmo eu acabei falando sobre isso na live com o Bruno Lessa, foi sensacional a live, inclusive. O Bruno é um cara que conhece muito de mercado, né? Um cara O Bruno é fantástico, joia, o cara nota 10. nota 10. E eu recebi ontem de manhã num grupo do FIB aí que eu fui refazer semana retrasada, um mês atrás lá em São Paulo. E um dos participantes lá, o Marcelo Bandeira, que é franqueado lá de Porto Alegre, colocou no grupo, falou, galera, tô entrando aqui, queria saber como vocês estão. Estão todos bem? Seus familiares estão bem? Tu vê num grupo de WhatsApp, não foi nem direcionado para mim, e já me fez muito bem. Comecei o dia muito bem, achei uma atitude super legal, tu nota que foi É isso. genuíno, né? Fala, pô, o É cara tá isso aí. preocupado comigo, então é exatamente o que você tá falando, né? Então, assim, eu vou te falar, eu nunca estive com o meu radar tão ligado como eu estou ultimamente. Até comentei isso esses dias, acho que foi na live que eu fiz com o Bonato. É assim, eu em momentos desse tipo, ao mesmo tempo que eu fico
eu me sinto meio que privilegiado. Vamos olhar para o lado positivo dessa parada toda, sim, né? A gente é meio privilegiado de estar passando por... A gente está vivendo a história, cara. As pessoas ainda só estão olhando para o lado negativo de tudo isso, que é muito ruim, óbvio. Tem gente morrendo, tem gente que não tem como se sustentar e tal. Enfim, tem uma porrada de coisa acontecendo mas que não está no nosso controle. Não tem como é que eu, Guilherme, vou resolver o problema do... Eu não entendo porra nenhuma de vacina, não entendo porra nenhuma de medicamento. E aí eu vejo uma porrada de discussão na internet sobre isso, assim, a gente não entende nada disso. Nós estamos perdendo tempo ali, né, discutindo esse tipo de coisa. É óbvio que a gente está cada vez mais vai lendo, vai entendendo, vai aprendendo, que é uma coisa muito bacana. Eu acho que todo mundo entende mais hoje do que a diferença entre um vírus e uma bactéria, o que é uma curva exponencial de infecção, enfim, acho que todo mundo está aprendendo isso. Mas vamos tirar o foco dessa parada toda negativa. Vamos olhar para o que está acontecendo no mundo e o que transforma e o que é positivo. A gente está vivendo história, cara. O que a gente está vivendo é o desenho de um novo mundo que vai acontecer. O normal que a gente conhecia não vai existir mais. Não vai existir aquele normal. As empresas vão se adaptar, os consumidores vão se adaptar, os produtos imobiliários vão ser transformados. As pessoas ainda não pararam, eu não vi nenhuma discussão desse nível. Mas eu ando pensando muito nisso, cara. Os produtos imobiliários serão transformados. Pensa o seguinte, a gente vai carregar um monte de cicatriz nesse negócio, né? Cicatrizes do tipo, eu vou fazer compra via internet, ao invés de ir 10 vezes no mercado, eu vou fazer compra muito mais pela internet. Vou ficar muito mais atento às promoções do iFood, né, enfim, do Rappi. Vou ficar muito mais atento a uma série de coisas que antes eu não olhava tanto, passo a olhar. Então são cicatrizes que a gente carrega. E aí os produtos futuros, se você pensar os produtos imobiliários futuros, eles vão ter que levar em conta esses novos hábitos, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, os novos hábitos de consumo, a gente vai ter que levar em conta isso, porque pensa assim, ó, um condomínio com 600 apartamentos, se 10% das pessoas pedirem comida entre as 7h30 e 8h30 da noite, né, você tem 60 motoqueiros na entrada do teu prédio. Será que 60 tá motoqueiros. preparado? Será que esse prédio está preparado para isso, né? Isso. Vamos pensar o seguinte, se 600 condomínios, 600 apartamentos, se 30% desses caras fizerem compras entre o dia 1 e do dia 10 no supermercado para entregar, são 180 entregas acontecendo no teu apartamento em 10 dias, em 5 dias, sei lá, num espaço, quando o cara recebeu a grana, o salário dele ali no início do mês. Então, assim, muito provavelmente os produtos futuros vão ter que pensar em um centro de logística, expedição de coisas, porque não dá para ser na tua entrada social, não dá para ser na Verdade. entrada da garagem. Isso vai impactar, né? Ontem eu As pessoas assisti. vão pensar, tipo, eu quero morar num lugar que tem uma varanda. Será que os apartamentos compactos vão continuar fazendo sentido ou a cicatriz do que a gente carrega agora vai me falar, porra, vou sair dessa neura de apartamento compacto, preciso de espaço. Se as empresas vão ter home office e muitas delas, 30%, 40% vão carregar ainda o home office como uma característica do dia a dia, né? Os escritórios vão diminuir de tamanho, as empresas vão precisar de menos espaço, em compensação, as pessoas nas suas casas vão precisar de espaços mais definidos para um home office. Eu, por exemplo, não tenho home office, cara. Daqui a pouco o João sai correndo aqui, passa a milhão, liga o videogame, grita, enfim, isso é ruim. Eu vou ter que repensar um jeito de criar um home office para mim ali e tal. Então, o jeito que as pessoas moram, o tipo de produto que elas vão buscar, cara, a gente vai viver um outro normal, não é o normal que a gente Verdade. tinha antes. Ontem eu estava assistindo algumas lives, uma delas era com o CEO do Grupo Reserva, né? Aquela marca de camisa e Sei, tal, sei. de moda, assim, e ele estava falando sobre isso. Ele falou que fizeram uma pesquisa no varejo, na parte, né, de moda, e Uhum. 25% das pessoas jamais haviam comprado nada online, compraram agora pela primeira vez e se adaptaram e adoraram a forma. Então eles estão repensando a Sim, forma do comércio, ou seja, das lojas ser mais um ponto de criar uma experiência para o cliente, né? Já que a isso, compra cara. será feita online, né? Então, Cada mas vez olha mais. que maluco isso, Akra. A gente já falava que isso ia acontecer. O mercado já desenhava isso. A gente estava vendo esse desenho no mundo inteiro, as coisas acontecendo assim. O que a gente está vivendo hoje, por isso que eu estou falando, cara, vamos olhar o lado positivo. A gente está vivendo a história. A gente está vivendo um momento do mundo onde 100%, 100% das empresas
estão refazendo os seus modelos de negócio, né? Estão refazendo. Então, é um caos, é um monte de oportunidade nova, novas funções serão criadas, novos negócios, novas plataformas, enfim. Mas pensa o seguinte, o grande lance é que aquilo que iria acontecer talvez daqui 10 anos está sendo antecipado por um período de 3 meses. É verdade. Então aí, você sabe lá que eu falo da teoria das mudanças aceleradas, do Raymond Kurzweil lá, eu sempre falo disso nas minhas palestras, aquela curva. Cara, o Raymond Kurzweil ele não previu que ia rolar uma pandemia. Mas se você pensar bem, a curva exponencial que a gente vai ter, ela agora ficou maior ainda com toda essa situação, né? O mundo, cara, assim, não tem outra maneira de você pensar o mundo sem tecnologia hoje. Não há, não há. Absolutamente. Se E ainda por, existia gente resistente ali, hoje o cara que é resistente à tecnologia, a usar isso mesmo que em casa, é muito louco. A Vanessa, cara, a Vanessa podia falar pra mim, porra, pelo iFood dá pra fazer compra no supermercado. Eu falei, dá. Ela, pô, não sabia disso. tem o Rappi, tem vários, né? Pra que eu tava indo no mercado para fazer compra de 3, 4, 5 coisas, perdendo meu tempo aqui, minha logística no dia a dia, né? Não faz sentido. Pede lá enquanto você está cuidando das coisas em casa, preparando criança para a escola, fazendo isso, fazendo aquilo. A vida está rodando, a comida chega para você. Então, assim, a gente está aprendendo a usar aquilo que já estava disponível e aquilo que seria daqui 10 anos, a gente está antecipando para 3. Vamos pensar no mercado imobiliário. O que seria daqui 10 anos? Porque vai ser em 3 meses agora também, entendeu? Ah, visitas virtuais a imóveis. Como seriam no futuro? O futuro chegou porque o coronavírus antecipou. Você acabou essa história, você vai ter que comprar uma câmera 360 graus, vai ter que meter os seus imóveis todos em tour virtual. Porque isso vai ser diferencial competitivo para ajudar o cara hoje que tem. Porque a gente vai ter uma faixa cinza, né? As pessoas não estão pensando nisso, mas não é que vai desligar o problema e a gente volta à vida normal. A gente vai desligar o problema, mas entre o preto e o branco vai ter uma faixa cinza. E essa faixa cinza vai fazer com que a gente saia de quarentena, entre em quarentena. Tem um estudo da M Group também que eu assisti. Eu tenho visto muita coisa fora aí, porque os países lá fora estão numa outra curva, né? Eles já estão mais Antecipado, né? avançados que a É. gente. Então eu tenho ido buscar muita informação fora do que está acontecendo para tentar criar paralelos com a nossa realidade de mercado e tentar trazer alguma luz, conversando com as pessoas e tal. Até mesmo para replanejar os meus negócios, me replanejar, me repensar como profissional, posicionamento, né? Quem vivia de palestra está ferrado, porque não vai ter de novo aglomeração de gente por um bom período. Daqui para o final do ano, muito provavelmente isso vai ficar proibido nos centros urbanos. Mas pode se reinventar. O Diga cara como é que é o nome pode, do. entendeu? Fabrício Medeiros, ontem eu estava conversando com o Faca. O Faca me mandou um negócio, falou, o que, que você acha? Eu falei, soca pau, é isso aí, é contratação de treinamento em company via Zoom, Exato. acontecendo ali treinamento. Então, Gustavo Lima que o diga, né? O sucesso que ele fez com o show quebrou a online, né? internet lá, fazendo a live dele, cara. E eu É. nem de sertanejo gosto, mas fui ver o que estava acontecendo. Então, assim, é, é muito louco o que a gente está vivendo e a gente tem que tentar entender o seguinte, o que, que era o futuro do mercado imobiliário que vai ser antecipado do ponto de vista tecnológico e o que, que era o futuro do mercado imobiliário que pode ser anulado de tendência por conta de uma cicatriz que a gente carrega desse coronavírus, né? Que o mundo vai ser bem diferente, né? Eu concordo plenamente. E você tocou antes no assunto dos hábitos de consumo, né? E os hábitos de consumo vêm justamente porque as famílias também mudaram. Não é só os hábitos que mudaram, as próprias famílias mudaram. Ontem, numa live com o Marcos Araújo, até ele vai fazer uma live conosco aqui no próximo sábado. O Marcos é um cara fantástico, está lançando um livro Conheço bem a fenomenal figura. também. Ele tem uma visão de passado, presente e futuro. É um cara estatístico, né? Ele é um cara muito de números e com uma visão Isso. muito legal. E ele falou assim, ele falou, cara, Florianópolis, lançamos agora uma pesquisa, e saiu ontem, ele finalizou a pesquisa, acabou de enviar para o pessoal que contratou, e que a família média em Florianópolis tem 3 pessoas. É menor do que a família da Vitacom, que era 3,3 em São Paulo. Olha que louco isso, né? Quando tu imaginou Florianópolis ter uma família menor do que a família média dos clientes da Vitacom que compram aqueles apartamentos minúsculos? Então ele falou, então isso tudo transforma a necessidade das famílias. Antigamente o cara tinha uma casa grande, tinha expectativa de ter vários filhos, porque ele
foi criado, ele veio de uma família com vários filhos, então ele construiu uma casa, ganhava dinheiro na expectativa que seus filhos teriam vários netos, e isso não aconteceu. Talvez tenha um filho, talvez tenha nenhum, talvez só tenha um pet. O pet já não é mais um pastor alemão, um cachorro desses grandes, de cão de guarda, já virou um pet mesmo, já virou, O sei lá, cachorro não é um mais um cachorro, pincher. o cachorro é um pet. É um Ele diminuiu pet. até o tamanho na palavra. Antes era E- cachorro, agora é pet. Até Exato. isso diminuíram, pô. E olha que louco que ele falou. Ele falou, então, tu pega um empreendimento de alto padrão, que antes tinha uma terceira vaga de garagem, hoje talvez não seja necessário essa terceira vaga de garagem. Hoje talvez seja necessário um tanque de inox para lavar o seu pet, por exemplo. Às vezes agrega mais valor do que a terceira vaga de garagem, porque é o que as famílias estão necessitando. Isso é muito louco, né? E é tão óbvio a gente pensar dessa forma. Só que, como ele É disse, assim. são mentes de 65 anos, muitas vezes, à frente das construtoras, desenvolvendo produtos para mentes de 30, 35, 40 que estão adquirindo. Não dá para Então, pensar com cabeça de 65 para um público de 30, 35. Você tem que saber então, assim, readaptar isso. eu acho que esse era o traço que a gente vinha sendo desenhado, era como as coisas vinham sendo desenhadas, mas eu acho, assim, e aí é achismo puro, tá? Não é dado, não é? Eu acho que mesmo nesse tipo de o que eu busco como produto, eu acho que isso vai mudar. Meu feeling está me dizendo isso, cara. As pessoas vão repensar, inclusive, porque assim, vamos pensar o cara que hoje mora num apartamento pequeno, que ele comprou o mínimo necessário e tal, numa boa localização. Né? Ele falou assim, vou comprar um apartamento pequeno, o mínimo necessário, num centro urbano, alta densidade, boa locomoção, comprei ali. Esse cara, num período de quarentena, ele está ficando louco, cara. Ele está pirando dentro do imóvel. Né? Ele está começando a pensar, cara, e agora como é que eu faço? Eu não posso sair, não posso descer e tal. Aí esse cara, daqui, sei lá, 3 meses, chega na empresa lá, a empresa fala, olha, Akram, porra, foi massa, tua produtividade se manteve, nós vamos reduzir o tamanho do escritório de 400 para 200 metros quadrados para reduzir custo fixo, porque a gente sabe que tem aí uma desaceleração econômica, você vai poder trabalhar em casa e tal. Então, todos os parâmetros de compra dele daquele imóvel, hoje já não fazem mais sentido, porque ele comprou aquele imóvel pensando em não perder tempo no trânsito, ele comprou aquele imóvel para ter facilidade logística e tal. Hoje esse cara pode pegar aquele imóvel dele de 60 metros quadrados que vale 800 mil reais sei lá, 1 milhão de reais, porque tem imóvel de 60 metros quadrados que vale 1 milhão de reais em São Paulo. Ele pega esse 1 milhão de reais e ele compra uma casa afastada ali na Granja Viana, em Cotia, e ele tem uma puta qualidade de vida monstro. E se vier a pandemia, ele tá felizão, porque ele tá longe Trabalhe de onde Então, puder, assim, de onde quiser. ele já está trabalhando home office. Então, o que vai acontecer, cara? Eu não sei. Esse é que é o grande lance. O que vai acontecer, eu não sei. Eu sei que as tendências também serão redesenhadas. Sem Isso é um dúvida. fato. As tendências serão redesenhadas. Por isso que eu acho que a gente está vivendo um momento mágico de oportunidades, cara, de pessoas olharem e falarem, porra, vai existir uma transformação, aquele normal não volta mais e eu preciso ver aonde eu posso me posicionar. Eu tenho, por exemplo, uma cliente nossa do café, que ela me falou, Guilherme, sabe o que está acontecendo aqui? Esses 15 dias de lockdown em São Paulo, eu aluguei 6 imóveis de 40 mil reais por mês. Apartamentos de 20, casas de 25 a 40 mil reais, ela alugou em 15 dias. Pensa nisso, que insano. Aí eu virei para ela e falei assim, me explica por quê. Não, o que está acontecendo é que quem tem dinheiro e mora nos Jardins, mora Vila Nova Conceição, mora não sei o quê, o cara tem grana, ele tranca o apartamento dele para sair do meio do olho do furacão e está mudando para Alphaville, Tamboré 3, condomínio fechado, segurança, uma puta casona gigante com espaço para ele ficar trancado no espaço. Não ficar trancado em 200 metros quadrados, o cara fica trancado agora em 1.000 metros quadrados. Né? Então, quem tem grana também está olhando e falando, não, vou buscar. O cara faz um contrato de aluguel de 1 ano, fecha o apartamento dele e muito provavelmente as cicatrizes vão fazer esse cara repensar. Porra, preciso voltar para o meu apartamento? Ou se eu estou trabalhando remoto, vivendo aqui, eu fico assim mesmo. Então, assim, as Verdade. tendências vão ser redesenhadas, cara. É É, muito louco isso. e junto com essa loucura toda, teve essa questão também, ó, na verdade foi em decorrência disso, a quebra aí dos mercados financeiros, né? Então acho que também o próprio investidor também está mudando a sua forma de investir, e acredito que, sobretudo aquele investidor mais jovem que ganhou seu dinheiro nos últimos 3, 4, 5, 10 anos, começou a entrar
e nunca havia experimentado uma quebra, ele só experimentou ganho nos últimos 5 anos, basicamente, né, no modo, no longo prazo, vamos chamar assim. E hoje ele também está repensando e também está olhando um pouco para o mercado imobiliário, mas ele não vai comprar os produtos antigos, ele vai comprar um produto novo, um produto adequado, um produto como a House, Isso. como a Vitacom está fazendo, que gera renda, cria uma experiência, né, que administra para ele, enfim. Então a gente tem Ah, o que... mundo de investimento muda também, né? Você passa a ter Exato. outros ciclos, outra, assim, eu fico pensando, a gente teve uma manada de pessoas que entraram na Bolsa de Valores no último semestre, no semestre passado, e estão tomando uma porrada monstro, né? Assim, tipo, hoje talvez Bolsa de novo fique vermelha, talvez seja 3 dias consecutivos no verde, aliás, no azul, 3 dias consecutivos no azul, o nego já está comemorando, já está felizão da vida. Porque tava, meu, sobe, desce, e assim, a bolsa comendo feito passarinho, cagando feito elefante, né, cara? Tava um negócio, assim, assustador. Então, assim, Verdade. para o mercado imobiliário, isso também é uma oportunidade, né? Mas é uma oportunidade não se você ficar comparando, como eu vi um monte de corretor fazendo, olha lá, tá se fudendo lá na bolsa, se tivesse comprado imóvel, você tava tranquilo. Isso só aumenta o desespero do teu cliente olhando e falando, porra, filho da puta, é o famoso eu te disse, eu te disse, eu te disse, né? Não me interessa o que você me disse, vamos pensar como você me ajuda agora. Então, acho que investimentos serão repensados, tendências de produtos serão repensadas, tecnologia sendo repensada, plataformas sendo redesenhadas, trazendo novas features, novas possibilidades, enfim. Cara, tem um mundo de coisa nova acontecendo, a gente está vivendo a história e quem souber aproveitar esse momento vai sair mais forte, Show. melhor e fica mais rico também do outro lado. Bacana. O bottom line melhora. Não, esse papo tá excelente, mas a gente vai ter que O entrar aqui no Stanger falou nosso... duas coisas aqui que corroboram, só pegando aqui, ó. O Stanger falou que vazou um áudio do Benchimol, do Guilherme Benchimol, que é o fundador da XP, dizendo que eles precisam repensar a XP com 25 mil metros quadrados. Fato. As empresas vão encolher. Então, assim, quem trabalha com o mercado corporativo já fica atento. O teu cliente vai demandar novas coisas. E uma outra coisa que ele colocou também que assim, ó, Fazenda Boa Vista está cheia e até suspendeu as obras e a pedido dos condôminos. Por quê? Porque muito provavelmente muita gente que já tinha ali a possibilidade de construir, o cara falou, meu, vamos logo construir, fazer o que tem que fazer, né? As pessoas mudaram para lá, foram para lá e tem muita gente talvez que até definitiva lá. A Fazenda Boa Vista está a 80 quilômetros de São Paulo, 60 quilômetros de São Paulo. O cara já fica lá de vez, nem volta mais, ele passa a viver felizão num espaço gigantesco trabalhando de forma remota. Tá certo que lá Verdade. o nível de sobe e desce de helicóptero lá é absurdo, mas o cara fica remota, a família fica remota, não precisa mais estar no centro urbano. Grandes Verdade. Mas mudanças. vamos entrar no tema da nossa live aqui, que Vamos, são senão a os gente vai aqui KPIs, já. né? É isso aí. Os Key Performance Indicators, os famosos indicadores de performance. Qual, Isso na aí. O tua que opinião, medir, né? O que medir neste exato? momento? Então vamos lá, vamos pensar o seguinte: o que a gente tem que imaginar? O computador resetou, certo? Ctrl Alt Del no teu negócio. Quem já mediu algumas coisas deve olhar hoje e ficar desesperado porque vê os números no chão. Então é mais ou menos assim, fazendo uma analogia com o Bovespa. Se você olhar o year to date, ou seja, do início do ano para agora, você entra em desespero. Os seus indicadores devem estar assim, porra, eu vinha num ritmo e tal, e agora despencaram. Então, primeira dica que eu dou para quem tem indicador e quem já mediu algumas coisas, esquece o que você vinha tendo de indicador para trás. Esquece. O teu nível os seus números ali, você está vivendo um outro contexto. É como se você tivesse criado uma nova empresa num novo mundo. Pum. O que interessa agora é você olhar os seus indicadores dos últimos 15 dias, 20 dias, e medir ali se eles estão melhorando ou não. O que vai acontecer é que tem muito indicador que você media que agora você não consegue nem medir mais. Então, por exemplo, tem imobiliária que media número de visitações com cliente, né? Número de leads, tem coisas que você media que você pensar bem hoje não faz nenhum sentido. Vamos lá pegar alguns dados aí do que está acontecendo no mundo. Aliás, essa é uma pesquisa muito bacana do Data Zap, né?
foi divulgada ontem, trazendo lá uma série de números que o mercado imobiliário mostra e tudo mais. Mas eu vou pegar aqui, deixa eu só abrir aqui meu computador, que eu tenho aqui um comparativo com o mercado de fora e com alguns dados aqui do Brasil. Deixa eu pegar Falar em aqui. dados, um dado muito legal que o Marcos comentou ontem é que a taxa média de pessoas buscando comprar um imóvel hoje é 25%. Olha que número interessante. Então, de cada 10 pessoas que a gente conversa, 2,5 aí, vamos dizer, estão querendo comprar um imóvel. E isso não mudou. Apesar do coronavírus, É, elas continuam querendo comprar um imóvel, né? eu acho que Então, hoje tem mais gente olhando internet atrás de imóvel do que tinha antes, né? O que eu acho é que as ferramentas que esses caras estão buscando imóvel é diferente. Mas deixa eu buscar aqui os números que eu tinha aqui. Um deles é interessante, que são as quedas também que a gente teve. O que acontece assim, ó, de uma forma geral, o tráfego, né, tem caído entre 30% e 50%. Então, o tráfego de internet, isso são dados lá de fora dos grandes portais, Zillow, os portais da Remax na Itália, são dados desse nível. Então, de 30% a 50% isso caiu. O que isso quer dizer? Isso eu digo logo quando você tem o lockdown, né? Que é a fase do pânico. Vamos sim. lembrar que a gente tem, assim, fases nesse momento, que é fase 1, pânico. Todo mundo meio que se congela, fica de frente para a televisão, esperando o meteoro chegar, né? Quando vier um meteoro, a primeira semana, o meteoro vai chegar daqui a um ano. Na primeira semana fica todo mundo na televisão olhando o meteoro chegar. É o que vai acontecer. Então, assim, primeira fase foi a fase do pânico. Pum, todo mundo ali na televisão, meu Deus, ferrou, 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 e agora tal. Na segunda fase que a gente entra, é a fase já de começar a pensar, beleza, o meteoro está chegando, mas eu preciso me preparar aqui, porque se ele desvia ou se ele não me atinge, a minha vida continua. Então, aí eu acho que as pessoas começam a entrar meio que num momento de realidade, assim. E aí, eu estou contando isso para vocês porque é o que eu senti também, tá? É um pouco do que, assim, no café menos, porque o café sou eu usando, trabalhando com alguns parceiros, mas assim, na imóvel, por exemplo, senti muito isso. No primeiro momento a gente, pá, congelou, olhou para tudo aquilo e falou, e agora? Na segunda fase, não, beleza, vamos replanejar as coisas, vamos reestruturar tudo para este momento dessa forma. Aí tem uma terceira fase, que é a fase da negação, né? Aquela fase do tipo, essa porra não é tão assim. E é a fase mais perigosa que tem. Porque quando você chega na fase da negação ali, tipo, isso não é tão assim, não é tão importante, você já acha que preparar a tua empresa digitalmente já não... as coisas vão voltar. Começa aquela fase do tipo, as coisas vão voltar ao normal. Você deve ter ouvido muito, aos pouquinhos as coisas vão voltar ao normal. Não vão, meu velho. Então esquece. Normal não existe mais. É outro normal. Então, assim, tudo que você media naquele normal, agora você não mede mais, né? Status quo é outro agora, né? Ou É seja, outro, você tem que começar a medir outras coisas. Então, você tem que começar a medir. Vamos ver, como é que está o tráfego no meu site? Eu tenho feito o tráfego do meu site melhorar, né? Estou conseguindo, do momento do pânico para essa fase da negação, a minha curva melhorou? Minha curva hoje, eu tinha 200 visitas no site, hoje eu estou com 20. Tá uma droga. Não, semana que passada estava como? Você tinha 15? Você tinha 10? Então você tem que começar a olhar para aquele momento. É como se a gente tivesse um novo day one, é como se a gente tivesse um novo ponto zero, entendeu? exato. A Cláudia colocou uma coisa aqui que eu tenho conversado com vários corretores, sobretudo corretores de alta performance. A gente conversou aí com Eliane Ribeiro, com Sandra Canelas, com muita gente boa, com Angela Borba, enfim. E todas falam que a procura aumentou. Né? Que é o que você havia comentado agora há pouco. Né? As pessoas estão em casa e estão tendo mais tempo de repensar suas vidas, né? E as suas Sim, necessidades. Né? é isso aí. Então o que acontece primeira fase, pânico, todo mundo trava tudo. Não quero saber de nada. Vou esperar. Segunda fase, pô, tem que me mexer, não posso ficar assim. Terceira fase, a negação do problema. As coisas vão, daqui a pouco estão melhorando e tal. A negação do problema é uma fase ruim, que foi o que aconteceu na Itália, em Milão, que eles relaxaram com a curva lá o prefeito fala até hoje que se arrepende pra caramba que ele deu uma relaxada. Então, Uhum. porque assim, o ser humano tem essas fases, né? Fase do pânico, fase do realismo, fase da negação. Então, assim, para um empresário, para o corretor, nessa fase da negação, o risco é não mudar os seus processos.
não mudar os seus indicadores, não mudar os seus processos, não remodelar o teu negócio, achando que quando as coisas voltarem, porque a economia está sendo injetada dinheiro, porque os juros vai ficar baixo, eu tenho visto muita gente nisso, não, os juros vai estar baixo, então o mercado vai estar querendo comprar. Meu amigo, se o cara não tiver emprego, ele não vai, pode estar os juros negativo. Que o Eu diga até fiz Charles uma Darwin, né? brincadeira. Então assim, tipo, o brasileiro sofre, porque quando o juros está baixo, ele está desempregado, só passa vontade. Então assim, você tem que pensar em todos esses fatores e não esmorecer ali e falar, não, preciso melhorar a minha qualidade digital, preciso melhorar o meu modelo de negócio, preciso melhorar os meus processos, revisitar meus processos. Mas fundamental, medir aquilo que você pode medir sem o comparativo do que era lá atrás. Porque senão você entra num nível de desânimo absurdo. O que eu quero dizer é o seguinte, comece a medir tudo baseado no crescimento que você teve em relação à semana anterior. Então vamos lá. Número de visitas no meu site em relação à semana anterior, melhorou? Número de contato que eu faço com os meus clientes em relação à semana passada, melhorou? Número de captações que eu fiz, que é possível fazer captação remota, melhorou? Número de revisão de preços que eu fiz com os meus imóveis, tá, na minha carteira, porque agora a lição de casa de corretor, principalmente quem trabalha na Remax, que trabalha muito mais o corretor vendedor, e esse está sendo um excelente momento para quem trabalha na Remax, apesar É isso de isso que eu ia comentar. não ter o comprador é um problema, e o mercado realmente desacelerou nisso, né? Mas 86%, se eu não me engano, o dado que foi dado ontem no DataZap é que 86% das pessoas que pensavam em comprar ou vender imóvel, ou principalmente comprar o imóvel, vão retardar isso para 6 meses ou mais. Então, assim, o comprador sai, mas a sua obrigação como corretor que captou imóvel preciso revisar a minha carteira. Olhar para a minha carteira lá e vamos ver se os preços estão corretos, vamos ver se as descrições estão corretas. Enfim, então esse é mais um indicador que você pode fazer. Estou conseguindo revisar os preços? Qual é a média percentual que eu tenho conseguido ajustar os preços? Está melhor do que era na semana passada? Enfim, uma série de coisas que você media, você não pode mais medir olhando para o teu histórico de antes. Você tem que olhar para o teu histórico de guerra. O histórico de guerra é do momento que o mercado trancou para agora, como é que as coisas estão. Ah, Guilherme, eu continuei tendo negócios que aconteceram na primeira, segunda, terceira semana, ainda tem essa semana, estou assinando contratos, acho que vai acontecer, mas se você olhar, são coisas lá de trás, do ciclo longo de compra, que agora você conseguiu encaminhar. A tendência é que isso diminua, tá? Estou falando de tendência olhando para os gráficos de China, se bem que eu não gosto de olhar muito para a China, porque a China não é parâmetro para ninguém, porque o lockdown que eles fizeram, só eles conseguiram fazer no mundo, país comunista, tranca todo mundo e fica, né? O país onde você tem um mínimo de liberdade é difícil para o governo falar para o cidadão, fique em casa. Até na Índia, lá, os caras têm dificuldade, você vê as imagens, lá, os caras batendo com vara de bambu nas pessoas para elas entrarem para dentro de casa. Então, assim, vamos olhar para a Itália, vamos olhar para a Alemanha, vamos olhar para a Coreia do Sul. Tem uma curva de desaceleração que é muito rápida e uma retomada que começa de uma forma mais lenta. Essa deve ser a nossa curva, essa deve ser a nossa tendência. Então, assim, não adianta eu medir os meus indicadores, eu estou aqui no ponto baixo, não adianta eu querer comparar os meus indicadores quando eu estava bem. Você vai ter que medir daqui para lá e ver se você está tendo ganho semanalmente nos seus negócios. Tipo, fiz mais contatos, porra, que legal, olha, eu fiz 10 mais essa semana do que eu consegui fazer na semana passada, de 20%. Ah, isso é um indicador de que os meus clientes estão ficando mais receptivos. O pânico deles também tem diminuído, eles também estão começando a ver a necessidade de se mexer. Isso é positivo. Então, é aí que está a jogada. O KPI, o indicador, ele pode ser muito, nesse momento, quem ficar focado em indicador apenas, não levando em consideração o histórico, qualitativo do mundo, o cara pira, ele vai pirar, isso é fato. É verdade. A gente tem conversado muito internamente na Remax sobre esses pontos que você acabou de abordar, porque sobretudo no nosso modelo, que é um modelo mais qualitativo do que quantitativo, né? E a gente aproveitar bem isso a nosso favor, de que forma? Justamente porque você consegue pegar agora quem de fato precisa vender e recolocar no preço correto.
né, as pessoas também elas estão mais predispostas a dar exclusividade para uma única pessoa, porque ela não quer mais um monte de gente entrando e saindo da casa dela. Ela não quer se expor mais Isso ao é risco, outra. né? Isso é algo Exato. que eu acho que os processos devem mudar. Agora Isso. sim, o consumidor precisa enxergar isso. E aí tem uma análise que é muito interessante a gente falar o seguinte: se antes, se antes o corretor de imóveis vendia a exclusividade pensando no topo da. Vamos olhar a pirâmide de Maslow. Quem não conhece a pirâmide de Maslow, dá um Google aí para entender o que, que é. Mas assim, se antes a exclusividade na pirâmide de Maslow estava lá em cima porque ela estava ligada à performance e qualidade de serviço, neste momento, na pirâmide de Maslow, a exclusividade desceu lá para Sobrevivência. baixo para o nível de sobrevivência. Verdade. Então, o corretor não tem mais que vender a exclusividade dizendo, olha, é bom porque o nível de serviço que eu vou te dar está aqui em cima. Esquece, é bom porque você fica vivo, cara. Não é É mais bom porque é menos gente. performance, exato, é É bom porque é segurança. mesmo menos gente entrando na tua casa, é menos vírus, é menos bagunça, é menos, entendeu? Então, é trazer a exclusividade para a parte de baixo da pirâmide de Maslow para poder ter um discurso de venda, porque isso é que vai fazer o cliente comprar. O Concordo. cliente não vai comprar a exclusividade pela performance, porque o mercado vai estar ruim, ele vai olhar e falar, pô, tá difícil e tal, não sei o quê, eu preciso botar para mais gente, se eu ficar dependendo de um cara é ruim, que é o grande problema. Agora, se você tiver o discurso de trazer a exclusividade para baixo, para a base da pirâmide, onde você vende ela como uma maneira de proteger você e a sua família de todo tipo de problema sanitário que possa existir, o cara pensa, esse cara tem razão, né? Se for para vender, vai vender mesmo, mas pelo menos é menos gente entrando aqui na minha É casa. verdade. Enfim, então é puxar para baixo. Esse é um novo discurso que tem que ter. E outra coisa, a gente está acostumado a ver, a gente olha a televisão e tem uma enxurrada de notícia negativa, né? De coisa sensacionalista que é o que vende, infelizmente. Mas aí você vai fazer um paralelo com os seus grupos de WhatsApp, com as pessoas que você conversa, sobretudo aquelas que você admira, né? Pessoas que você sabe que tem resultado, e eu poderia citar o nome de vários aqui, dentro da rede e até fora da rede, as pessoas continuam vendendo, continuam captando, continuam recrutando corretores, continuamos vendendo franquia, vendemos 2 franquias nos últimos 15 dias aqui em Santa Catarina, ou seja, porque as pessoas as dores estão se potencializando nesse momento, e a dor é um dos grandes responsáveis por qualquer tipo de tomada de decisão, né? É a dor ou o amor, e nesse caso as pessoas estão tomando decisões pela dor. Então, assim, vamos olhar os cases Geralmente positivos, pela dor a gente toma decisões mais inteligentes do que pelo amor. e mais rapidamente também. É, as decisões pelo amor normalmente nem sempre são inteligentes. A pela dor, sim, é aquela você fala, pô, essa é melhor eu tomar agora para parar de doer. Exato, exatamente. Bom, e que Eu acho que é outro? um momento bom mesmo para uma empresa como a Remax, nesse momento, que tem muita imobiliária que não tem processo. Tem muita imobiliária que não olhava para o cliente vendedor, que sempre foi o discurso da Remax. Tem muita imobiliária que não apostava em plataformas de tecnologia, como a Remax aposta em algumas plataformas de tecnologia. Esses caras que estavam soltos por aí, eles vão ter que repensar o negócio deles, ou eles fazem isso por conta própria sozinho, ou eles entram em alguma rede que os ajude a planejar, porque o cérebro coletivo é sempre muito mais inteligente do que uma pessoa sozinho, né? Todos Exatamente. nós aqui nessa live juntos somos muito mais inteligentes do que eu Cada um isoladamente, de o nós Walter sozinho. isoladamente, Exato. porque aí você tem contraposições de ideias, você tem argumentações diferentes, olhares diferentes, repertórios diferentes, então melhora. Até porque o Eu acho que mercado esse é é um bom micro-regional, né, movimento. Guilherme? Cada mercado ele é diferente na sua essência, né? É muito Então, louco isso. é muito louco, verdade. Cada E, mercado. E aí também tem uma outra parada que eu estava conversando agora há pouco numa reunião que eu estava tendo com o Rodrigo e com o Luiz lá da Imóvel. Que é o seguinte: esse problema do coronavírus está fazendo com que algumas empresas imobiliárias que estão longe de centros urbanos, vou dar um exemplo, imobiliária que está lá em Rondonópolis, imobiliária que está lá em Cuiabá, ou está, sei lá, em Caruaru, enfim, está longe de centro urbano, congelando tudo e meio que olhando, aliás, tem prefeito fazendo isso também, congelando tudo e olhando o exemplo de centros urbanos como o Grande São Paulo. E isso é uma miopia. Não estou dizendo que está errado o cara falar para as pessoas ficarem em casa, não é isso que eu estou dizendo aqui. O que eu estou dizendo é,
existe uma miopia nesse sentido de achar que as estratégias que esses grandes centros urbanos estão tomando, as empresas desses grandes centros, sejam as estratégias que você deve tomar, né? Porque o Uhum. mercado imobiliário ele é micro-regional, ele é muito diferente e inclusive a desaceleração e a aceleração econômica dessas regiões também são muito diferentes. Fato. Então você desacelerar uma região teoricamente mais pobre é muito mais difícil para você acelerar ela do que quando você desacelera um grande centro urbano e precisa reacelerar, né? É a diferença do cara que pisa no pé do freio de uma Ferrari e acelera e o cara que pisa no pé de uma Kombi e tem que acelerar a Kombi de novo. Para ele botar a Kombi a 100 km por hora vai levar muito mais tempo do que o cara da Ferrari. Então, até isso é uma dica importante para quem é empresário que está fora do centro urbano, tomar cuidado com as estratégias que está tomando para não meter demais o pé no freio em algumas coisas, sabe? Eu tenho visto isso e é uma coisa que Bacana. preocupa, assim. Você tocou num ponto bem legal aí, numa ferramenta que eu acredito muito, gosto muito particularmente, que é a E-Móvel. Até fiquei bem feliz quando eu soube que você também está fazendo parte lá como head lá da empresa. É, tô lá. O Silvio é um cara fantástico, todos eles ali são pessoas fenomenais. A gente já é cliente deles, já eu acho que há 2 anos ou mais. E é uma ferramenta que vai ajudar muito nesse momento, né, Guilherme? Ela é total feita como se ela fosse É, pensada para esse momento também. Então, eu a queria que você gente na pudesse falar um Imóvel, pouquinho dela. falando um pouco da Imóvel. Imóvel, o que que é? Imóvel é um data lake, é um big data, onde a gente ali tem hoje 100 milhões de dados individuais, né? Dados únicos dentro da plataforma. Todos esses dados estão ligados à imóvel, o centro, o olho do nosso furacão lá, a maneira de olhar para o mercado é sempre através do imóvel. Então, quais são as empresas que estão naqueles imóveis, quem são os proprietários das empresas que estão naqueles imóveis, quem são os proprietários dos imóveis, quem são os moradores ou locatários, enfim. Tudo que você precisa de informação e dados ali, a gente acompanha os anúncios, acompanha os preços, a gente está desenvolvendo agora uma ferramenta muito legal de avaliação que a gente vai disponibilizar para o mercado. Você vai poder colocar no seu site uma ferramenta de avaliação automática para te ajudar a captar lead de quem quer vender, algo muito parecido com o que você vê a Quinto Andar fazendo, a gente vai disponibilizar isso para o mercado, então você vai poder no teu site lá, pensa em vender o seu imóvel, quer ter uma ideia de quanto ele está valendo, então através de inteligência artificial, baseado em dados, a gente vai buscar um valor para o teu cliente, mas para isso ele vai botar alguns dados que te ajudam a captar leads, então Uhum. vamos trabalhar uma ferramenta de captação de leads pensando nisso. E assim, o que a gente tem visto lá é um momento muito bom para a gente, mas, de novo, a gente meio que está remodelando a empresa. Uhum. A gente, até hoje, a reunião que a gente teve de manhã com a equipe toda é o seguinte: a partir da próxima semana seremos uma nova empresa, porque a Páscoa veio e com a Páscoa veio o renascimento. Então a gente vai mudar site, está criando novas características, novos filtros na plataforma, está criando, enfim, a gente está mudando muita coisa. Agora, o que a gente fez lá, principalmente nesse período, desde o momento zero aí desse lockdown, foi eu e o Luiz, a gente tem feito toda segunda, quarta e sexta uma live, como eu estou fazendo com você, trazendo soluções. O nosso objetivo, nesse momento, a gente parou um pouco de olhar para o lado comercial do negócio e falar, a gente precisa ajudar o mercado a sair mais forte e Isso. sair melhor do outro Que lado. é a intenção das lives que eu tenho feito, exatamente dessa É isso mesma aí. Então, proposta. assim, vamos compartilhar a informação que a gente tem, vamos compartilhar o que a gente está estudando, vamos compartilhar o que a gente está vendo. Então, por exemplo, 3CP, né? Que é um negócio que você conhece e tal, que Falei disso ontem na live com o Bruno, até ia pedir para você comentar sobre isso, já tinha esquecido, então, então, por favor. assim, ó, o 3CP é um método que eu desenhei, um método, um processo de atendimento que eu desenhei há anos atrás, e que hoje ele faz, acho que cada vez no mercado ele faz mais sentido para ajudar você a ser mais assertivo. Eu fui muito feliz nesse negócio, estava iluminado no dia ali. Ele é um processo de atendimento que serve para N coisas. Tem gente que não é do mercado imobiliário e usa o processo para poder ter resultado. Então, assim, não vou explicar o que é o 3CP, o que eu vou falar para a galera vai lá agora, depois terminando a live, vai lá no Instagram da Imóvel, acessa lá em cima no link do Instagram da Imóvel, conhecer o método 3CP. Tem um texto, você clica lá, quero conhecer mais, tem 3 vídeos, que são os 3 vídeos que estão na aula do Top Producer Online, eu tirei de lá e a gente está disponibilizando de graça. São 3 vídeos, mais ou menos Show. uma meia hora, falando só sobre 3CP e, assim, dá uma visão com os diagramas, os desenhos, enfim.
dá uma visão bem bacana. O que a gente tem feito na Imóvel é isso, é trazer conteúdo, ações, coisas que as pessoas podem fazer no dia a dia. Segunda-feira lá eu fiz uma live com 8 dicas para quem, corretor que está em casa, poder trabalhar e ter rotina de trabalho. E é tudo coisa que a gente está estudando, indo buscar informação, junta lá. Eu acho que é o nosso papel nesse momento, como alguém que influencia ou como alguém que olha de fora. Eu nem gosto de dizer que é alguém que influencia, eu gosto de dizer que a grande vantagem que eu tenho é olhar o mercado de fora. Talvez, se eu fosse corretor de imóveis ou dono de imobiliária, eu não tivesse o mesmo olhar que eu tenho hoje para o mercado, né? Então, assim, o fato de estar olhando as coisas de fora e fazendo comparativos com o varejo, com a indústria e tal, acho que ajuda bastante. Eu vou colocar aqui, ó, o Instagram da Imóvel para a galera Eu coloquei já dar. ali. Tá tendo o link. É Entra esse no aqui, ó, Linktree. eemóvel.com.br. Tá lá, né? E ali você consegue, tem lá no Linktree lá em cima, tem falando sobre 3CP, é muito bacana. E ontem, essa live lá está no ar ainda, a gente fez uma live falando sobre como agir com o cliente comprador e como agir com o cliente vendedor. A Cláudia Dietrich, que está aqui, assistiu ontem também. Ela assistiu a aula não, a live que a gente fez ontem sobre cliente comprador e cliente vendedor, o que pode fazer nesse Aliás, momento. bem lembrado, a gente vai fazer uma live com a Claudinha, porque ela é uma profissional que se reinventou, ela acompanha o trabalho do café aí já há muitos anos, e eu admiro Já muito o teve com a trabalho gente dela, teve com a gente em Portugal, teve com a gente nos Estados Unidos, e isso, enfim, e ela é ela uma tá. referência hoje, ela se posicionou muito bem como é que chama ali, em fazer homestaging, né? Hoje ela é uma referência em homestaging, então a gente vai falar muito sobre Isso. homestaging acho que é na próxima semana, se não me engano, na sexta-feira. Que é mais uma ferramenta, é mais um modelo de negócio, é mais um processo para poder. O Paulo tá me cobrando. Pô, Guilherme, assisto todas suas, é verdade, tá aí, ó. O Paulo lá da Show. região serrana, também é um cara que fez top producer e, enfim, tá, tá sempre trocando, a gente tá sempre trocando ideia. Mas é isso, Acra, o fundamental, acho que, da gente falar dos indicadores, voltando, é importante medir, acho que é o tráfego no teu site se você tem melhorado, os contatos com os seus clientes que você tem feito, se eles têm melhorado a cada semana, se você consegue. O número de vezes que você impactou o mercado é uma coisa importante, ou seja, faça a sua live, faça o seu stories. Ah, mas eu não gostava, não sei fazer isso. O Akran também não fazia, está aí fazendo todo dia, tá fazendo mais que eu. No começo é estranho, mas depois você vê que aquilo vira tua rotina, né? Exato. Você vai acordar no sábado e no domingo com saudade de fazer live. Tipo, ai, que saudade É, da live. não, nem tanto, mas você acha estranho, você acha estranho como você se ouve, como você se vê, você acha que você não está agradando, você acha um monte de coisa. E aí você É começa a receber isso. feedback das pessoas e ver quanto aquilo está ajudando elas de uma forma ou de outra forma. Você fala, poxa, está sendo bacana para um monte de gente, eu faço para quem quer ver, não faço para quem não Lógico. quer ver. Então, né, acho que é por aí. É isso, e a gente tem que. O que interessa na verdade é o conteúdo, nem é tanto o formato assim e tal, não é. As pessoas estão interessadas em ouvir coisas que nesse momento os ajudem e na realidade não é nem querendo ser melhor ou mais que outro, que acho que todo mundo tem. Eu já vi um monte de live, né? E vou te falar assim, eu já vi live de gente aí que é considerado guru de mercado que eu achei uma bosta, que eu falei, porra, tá um lixo isso. E já vi live de gente que eu nunca nem sequer tinha parado para tomar um café, gente do mercado, falou, pô, esse cara tá me falando umas coisas aqui que eu nunca pensei. O cara até Conteúdo. engraçado lá, né? Na hora, porra, o Guilherme tá aqui, tô em todas, eu quero trocar ideia com todo mundo, Uhum. porque eu não sou melhor que ninguém e aprendo com todo mundo. É um momento hoje no mercado de compartilhar informação e trocar ideias. Cara, Esse é o momento. os nossos melhores corretores na rede estão em todas as lives que eu entro. É incrível. Sabe? É Não por isso. acaso esses caras têm resultado. Aí, Sandra, Ângela, a Eliane Ribeiro, cara, a Eliane está em todas, a Mônica Silva estão em É todas verdade. e participando de forma ativa. Então, eu acho isso fantástico. Uma vez o Pantoja falou um negócio para mim que eu nunca esqueci, que é assim, as pessoas que estão em todas são exatamente aquelas que nem precisariam estar em todas, É verdade. né? É muito louco isso. As pessoas que estão em todos os cursos, que você encontra em todos os cursos, encontra em todas as lives e tal, teoricamente são as pessoas que nem deveriam, nem precisariam estar em todas, Ah, mas mas elas estão. a Mônica Silva falou uma coisa muito legal na live dela, que ela falou assim, nossa, ela leva o pessoal sempre para fazer as formações, né? Imagina, lá em Portugal existem formações de altíssimo nível, e aquele corretor vai de novo, ele fala, ah, normal, repetido. E ela fala assim, é mesmo?
E por que você não está... Se você já sabe, o que você faz com tanta sabedoria que você não aplica? Porque os seus resultados não dizem nada disso, né? Ou seja, então não adianta, não é o quanto você aprende, porque educação sem aplicação é entretenimento. Eu sempre falo essa frase, ou seja, você é aquilo que você faz com o Isso que aí. você sabe, né, Ricardo? Né, Guilherme? Não, e tem uma coisa muito louca sobre receber conteúdo. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos onde eles medem tudo, o americano adora medir. E a indústria gráfica lá, a indústria de produção de livro, uma vez fez a medida o seguinte: quando você compra um livro, eu outro dia estava até buscando essa pesquisa, porque eu costumo salvar os links no meu Evernote ali, os links de coisas interessantes que eu falo, pô, isso aqui é uma informação. Aliás, fica uma dica para todo mundo aqui. Você instala no Chrome, você pode instalar o plugin do Evernote. Você deixa instalado. Às vezes no dia a dia, porque navegar na internet é multidisciplinar, né, cara? Você entra em um assunto, quando você vê, você já está em outra coisa que nem era o que você estava procurando, mas que é interessante também. Então, uma coisa que eu aprendi é que nessas viagens, nessas navegações pela internet, às vezes eu me deparo com assuntos que são bem interessantes. Aí você tem o plugin do Evernote, que você vai lá e adiciona aquele link no teu Evernote para você ver depois. Então fica uma dica aí para todo mundo. Show. Quero guardar esse link, vai lá no Evernote, pum, baixa vai no Chrome, baixa o plugin do Evernote, já fica guardado, depois você pode revisitar. E eu estava revisitando esta pesquisa que fala o seguinte: quando você compra um livro, e isso vale para as lives, vale para os cursos, vale para tudo. Quando você compra um livro e não começa a ler esse livro em 24 horas, você tem 10% de chance de não ler esse livro. Quando você compra o livro e não começa a ler em 72 horas, existe 50% de chance de você não ler o livro. Se você comprar um livro e não ler na primeira semana, não começar a ler nos primeiros 7 dias, existe 90% de chance de você não ler mais o livro. Né? Uau. Ou seja, para o conhecimento é a mesma coisa. Se assistir uma live, tem informação interessante. Se você não colocar algo em prática nos próximos 24 horas, tem 10% de chance de você não fazer. Em 72 horas, tem 50% de você não fazer. Em 7 dias, esquece, você não vai fazer mais nada do que você ouviu naquela live. Então, Guilherme, o fundamental é assistir, dois, anotar e fazer. temos 2 minutinhos aqui, detesto te interromper, mas temos Tá. 2 minutos só de live. Passou rápido. Passou muito rápido. É. A gente pode voltar se tu quiser mais um pouquinho, tiver tempo e disponibilidade, o pessoal tiver disposição de nos ouvir, a gente pode voltar mais um tempinho para finalizar as tuas considerações aí. Eu vou entrar agora, eu tenho 11h30, eu tenho uma gravação de Zoom. Olha que louco. É um lançamento de um produto imobiliário em que eu vou fazer via Zoom a gravação de algo que vai ser apresentado para os corretores. Ou seja, já que não dá para fazer Meet, não dá para juntar, o mundo mudou, cara. Assim, Verdade. é muito louco. E assim, no fundo, o que vai acontecer é que o conteúdo é o mesmo, que eu usaria lá e tal, e vai dar o mesmo impacto. E o cara vai lançar as coisas independente do momento. Vamos Verdade. lá, penso que vai acabar o tempo. Então, queria, na verdade, agradecer aí você e todo mundo que está participando. A gente teve hoje pessoas aí de Miami, de Portugal, da Argentina, do Paraguai, ou seja, isso aí acabou tomando proporções bem bacanas. Então, agradecer a todo mundo que participa. E você, principalmente, cara, sabe que eu sou teu fã, você é um amigo de coração, um dos meus grandes amigos hoje, exatamente. Então, te dar esse tempo para agradecer a todos também. Eu que agradeço e espero que todo mundo se cuide, tenha cuidado. O mundo não vai acabar, o mundo só vai ser transformado. Prepare-se para essa transformação e as coisas vão voltar a fluir. Cuide bem dos seus, cuide dos seus pais, dos seus avós, dos grupos de risco. Isso que a gente tem que fazer. A gente tem que cuidar do que está no nosso controle, só. Perfeito. E amanhã também fazer o convite, temos a live com o Zanotinho, o grande Gustavo Zanotto. Conhece esse cara, Guilherme? Conheço, um cara. Vai falar um pouquinho de PropTechs, um assunto Legal. que ele conhece e Boa. domina demais. Né? Isso, adoro o assunto. Verdade. Então, pessoal, muito obrigado aí. Agradeço de coração a todos. Fiquem bem, Valeu. Fiquem em paz, fiquem com Deus. E vamos que vamos. Cada vez mais para frente, né? Vamos se reinventando, como você bem disse. É isso aí. Para trás nem para pegar impulso. É isso aí. Foguete não tem ré. É isso aí. Valeu, Guilherme. Valeu, Acra. Valeu. Forte abraço, pessoal. Até mais.